Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui para vocês e vamos conversar hoje sobre Mulher Maravilha 1984. Vou aproveitar o filme para falar de história. Então, se você não gosta de história ou se você não gosta de spoiler, galera, pega o beco porque esse vídeo vai ter spoiler e, claro, vai ter história. Primeiro, uma sinopse simples do filme. Diana Maravilha está na famigerada década de 80, com ombreiras e tudo mais. Por conveniência do roteiro, uma pedra mágica super poderosa com capacidades ilimitadas aparece em seu trabalho. Coincidentemente, o cabra que procura ela há muitos anos também está ali por perto. Aí já viu, né? O vilão 1 aparece, o vilão 2 aparece e a gente tem do resto do filme que, poxa vida. Então vamos lá. A parte que eu quero me ater no filme é basicamente sobre a Dreamstone, ou pata de macaco, ou pedra do desejo, que aparece no filme. Esse MacGuffin. Peraí. Deixa eu explicar para vocês o que é um MacGuffin. Você já reparou que em alguns filmes os protagonistas procuram desesperadamente por um objeto? E esse objeto, ele é tão importante para o filme que basicamente não teria filme nenhum se não fosse esse objeto que a gente denomina de MacGuffin. É MacGuffin, mas a gente pronuncia MacGuffin. Eu acho que é MacGuffin a pronúncia, não sei muito bem não. Mas está escrito aí na tela, vocês estão vendo. Isso é basicamente um dispositivo de enredo, a motivação, o centro da ação e o objeto de busca do protagonista. Exemplos de filmes com MacGuffin bem explícitos: a Arca de Indiana Jones, o Caçador da Arca Perdida, o Anel em Senhor dos Anéis e o Colar, o Coração do Oceano em Titanic. Assim, esses objetos são o motivo do filme existir. Se não fosse esse objeto, não existiria filme. A mesma coisa é a Dreamstone em Mulher Maravilha. Se não fosse a Pedra do Desejo, o filme não aconteceria. E de fato, se não fosse aquilo, o filme não teria o menor sentido de existir. No filme tem duas coisas que me incomodam quando falamos historiograficamente agora. Um afeta o andamento lógico da narrativa, na minha opinião, e requer uma suspensão de descrença. A segunda é mais uma ferramenta de roteiro para dizer: oh my god, olha só como essa pedra é perigosa, temos que deter o vilão que está em posse dela. Como se não tivéssemos visto o poder descomunal dessa pedra, criando do nada um muro gigantesco lá no Egito. Mas enfim, temos duas cenas que se complementam e demonstram a importância e a força dessa pedra do desejo, ou Dreamstone. Na primeira, a Diana, ela é antropóloga, tá ok? Gostei bastante disso. Ela pede que a Bárbara Minerva, a Chita, faça uma pesquisa para saber precisamente onde na história a Dreamstone foi encontrada. Aí a moça que é geologista, gemologista, litologista, criptogeologista. Não, é sério, galera, eu nem sei o que é uma gemologista, litologista. O que raios faz um litologista? Mas enfim, a mulher tem bilhões de graduação aí, doutorado e o cacete. Faz uma pesquisa, a Diana pede que ela faça uma pesquisa histórica em 1984, numa era pré-internet, em apenas uma fucking noite. É sério, mano. A Diana liga pra ela e fala: Bárbara, seguinte, eu quero que tu me diga aonde exatamente essa pedra foi encontrada. E a Bárbara vai fazer uma pesquisa em uma noite e descobre tudo sobre a pedra. Tá ligado? Só usando umas fotocópias lá, ou sei lá o que ela estava usando, ela consegue descobrir exatamente onde a pedra estava nos últimos 6.000 anos. Cacete! Mano, que pesquisadora, viu? Vou te contar. Mas enfim. E é exemplificado no filme que a pedra esteve no mínimo em 5 pontos específicos da história mundial. Sumério, em 4000 a.C., que foi onde ela apareceu pela primeira vez. Claro, né? Basicamente é a primeira vez que a gente vai ter uma civilização. Em Cartago, em 146 a.C., no reino de Kush, no sul do Egito, em 3 depois de Cristo, em posse do imperador romano do Ocidente, o Rômulo, o último, né, no caso, em 476 depois de Cristo, e no colapso dos maias entre
8 e 9. Vamos detalhar agora cada uma dessas citações. Primeiro, quero que você entenda que, como função narrativa, eles usam essas 5 citações históricas como exemplo de que essa pedra esteve em pontos específicos da história mundial, que, com exceção da criação da civilização suméria, foi só desastre e ruína. Então, olha só, onde essa pedra passou, teve merda, teve desastre e a gente tem que impedir que isso aconteça de novo. É um filme de super-herói, né? Então o mundo vai acabar e eles têm que impedir. Os sumérios foram basicamente, segundo a historiografia, a primeira civilização organizada da história. Se desenvolveram na Mesopotâmia há 4000 a.C. É dito no filme que no início dessa civilização a pedra se encontrava presente. Porém, nós temos um erro aqui, pois os escritos da pedra são em latim. Porém, o latim como língua só existiria mais ou menos uns 3000 anos antes de Cristo. Então, tipo, peraí, a pedra estava com o Sumério há 4000 anos antes de Cristo, mas ela tem uma citação em latim. Vocês já entenderam, né? Mas enfim. Mas deixemos esse erro básico de lado. Também é citado que a pedra esteve com os cartagineses em 146 a.C. Essa, claro, é uma referência à Terceira Guerra Púnica contra Cartago, que Roma empreendeu. Cartago era um império que ficava localizado no norte da África e que já rivalizava contra Roma há várias décadas. Esse ano até teve uma questão no Enem, a questão 70 do Caderno Azul, que falava sobre isso. Para quem não sabe, 146, que é citado no filme, é o ano da completa destruição da cidade de Cartago. Quando digo completa, é completa mesmo. Os romanos planificaram Cartago. Outro ponto histórico onde a pedra é encontrada é no reino de Cush, no vale do rio Nilo, ao sul do Egito, onde ficava a Núbia, uma região que hoje fica entre o Egito e o Sudão. Esse reino era extremamente rico, era extremamente bem localizado. Tem documentos históricos que citam o seu nome já em 2300 a.C., ou seja, é um reino muito antigo e que nós, infelizmente, não temos conhecimento. Né? A gente estuda muito Grécia, a gente estuda muito Roma, mas a gente não estuda os outros milhares de reinos que duraram centenas e centenas de anos. Mas enfim, né? Infelizmente, a nossa historiografia eurocêntrica. Ah, Voltando, né? O reino de Kush chegou a governar o Egito em alguns séculos. Eu só não entendo por que eles fizeram a citação de 3 depois de Cristo sobre Kush, pois não tem nada muito destrutivo nesta civilização milenar, nessa década específica, né? 3 depois de Cristo. No ano 200 depois de Cristo, a gente vai ter o declínio e a anexação de Kush pelo reino vizinho de Ashum. Mas eu não sei porque eles colocaram 3 depois de Cristo no filme. Mas enfim. Depois dessa citação de Cuxa, é citado que a pedra esteve junto à morte de Flávios Momulus Romulus Augustus, mais conhecido como o último imperador romano do Ocidente. Aqui a gente tem um erro grosseiro, pois é meio inconstante essa informação. Rômulo ele não foi assassinado em 476 por Odoacro, né, um dos líderes das inúmeras tribos bárbaras à época, mas sim deposto em 476. O Império Romano também não acabou nessa época, pois o Império do Oriente continuou por séculos como o Império Bizantino, né, que ele vai ter seu fim em 1453 com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Mas eu acho que esse é para uma outra história. Por último, a gente tem a informação no filme de que a última aparição da pedra foi no Rei do Maia, no século IX, o que dá a entender que o motivo do colapso dessa civilização foi causado pela pedra, né, como dá para entender nas outras citações. Mas tem um problema: como raios uma pedra que estava nas regiões centrais da Itália no século V conseguiu parar no meio da América Central no século VIII? Sério, como esse artefato mágico e de poderes ilimitados atravessou o Atlântico? Resposta: talvez tenha sido no jato invisível da Mulher Maravilha, cara. Só pode, porque no filme, olha esse erro, esse outro erro do filme, né?
No filme eles pegam o jato, a Mulher Maravilha tira um poder lá da orelha, faz o jato ficar invisível, eles voam de Washington até o Egito e do Egito de volta a Washington. Tipo assim, mano, e o combustível? Né? E a gasolina? Isso não usa não. Mas enfim, já deu pra entender, né? Que suspensão de descrença nesse filme é mais que necessário para a gente poder se divertir. Só para fim de exemplificação, o colapso do Maia é um ponto muito interessante de estudar, pois os maias, à sua época, eram um dos povos mais avançados em termos de estrutura e mesmo civilização, inteligência, astronomia, matemática. Eles eram mais ou menos como a nossa sociedade atualmente. Achavam que o mundo poderia acabar apenas em 2012. Né? Os maias viveram ali no século 8, 9 e achavam que o mundo só ia acabar no século 21. Assim mesmo somos nós hoje em dia, né? A gente acha que o mundo não vai acabar tão cedo, né? Mas olha o que a gente está fazendo com o nosso meio ambiente. A explicação histórica mais plausível para o colapso maia é encontrada no livro Colapso, de Jerry Diamond, onde ele afirma que os maias colapsaram após uma série de fatores, como danos ambientais combinados com crescimento populacional e mudanças climáticas e hostilidades entre os próprios maias. Eu acho que é isso, o vídeo termina por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido, espero que vocês tenham gostado. Eu trarei novos vídeos usando cultura pop e relacionando a cultura pop à história, ao assunto história em si. Não se esqueçam, tá? De achou que eu ia pedir pra vocês curtirem, né? Achou que eu ia pedir pra vocês compartilharem. Achou errado, otário!